Olá, boa noite a todas as pessoas presentes nesse seminário que acontece toda segunda quinta do mês, que é coordenada pelo Daniel Omar Pérez, que coordena na editora do Instituto Langagem duas coleções que se articulam, uma coleção da Biblioteca de Clássicos, que nós publicamos recentemente o primeiro volume, de um livro inédito do Kant, que está saindo um outro agora, né, Daniel? Depois você pode até dar uma noticiazinha aí. E essa outra coleção que ele coordena de epistemologia, que hoje ele tem dois convidados que também estão engajados aí a produzir um novo exemplar para essa coleção brevemente, muito em breve, esperamos, que vai ser para essa coleção de epistemologia. Então, Daniel, por favor, você é o responsável pela atividade. Boa tarde, boa noite a todas e todos. É um prazer estar mais uma vez nesse ciclo de encontros, de seminários abertos, a partir dos quais a gente está colocando alguns temas em pauta, que serão justamente os que, como o Sérgio falava, fazem parte da coleção de estudos de epistemologia. E tivemos já um encontro no qual o professor Richard Siman e a professora Fátima Caropreso apresentaram uma parte dos trabalhos deles, que vai se transformar em livro e que aborda, podríamos dizer assim, a clínica freudiana desde seus primórdios, a teoria freudiana desde seus primórdios. A relação com a neurologia, a psicanálise como ciência da natureza, o problema do que seria uma natureza a partir da psicanálise. Depois tivemos um outro encontro onde passamos ao final do século XX, poderíamos dizer assim, e resgatamos aí com a professora, com a doutora Francis Juliana Fontana e o professor Eladio Craia, as críticas que Deleuze e Guattari, a partir do Antiédipo, fundamentalmente, fizeram a psicanálise de Freud, de Melanie Klein, de Lacan. E, bom, a partir disso, discutimos alguns temas. Hoje, a professora Carolina Vasconcelos e o professor Éder Soares Santos vão nos apresentar parte do trabalho de pesquisa que eles também vêm fazendo há muito tempo em relação entre a psicanálise freudiana e a psicanálise winnicottiana, como dois modos de trabalho, duas clínicas, duas teorias, dois paradigmas, eventualmente, dentro da psicanálise, em relação com um caso pontual. Isso nos permitiria, então, ver na aplicação como é que poderia ser entendido um modo e outro de fazer clínica psicanalítica e de entender a teoria psicanalítica. Então, passo a palavra imediatamente à professora Caroline, assim apresenta o trabalho, e depois o Éder já começa com a fala. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. Muito obrigada, Instituto Langagem, pela oportunidade da gente poder escrever isso que a gente anda pesquisando há muito tempo. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, a presença do professor Richard, que é do nosso GT de Filosofia e Psicanálise, dizer que é um prazer para mim estar aqui. Eu vou passar a palavra para a Éder e já vou projetar nossos slides, Éder, e você, na hora que quiser começar a passar o slide, você já me avisa, tá bom? Tudo bem. Boa noite. Também gostaria de agradecer ao convite do Daniel, ao convite do Instituto e também a presença de todos aqui essa noite. Nós, como bem disse o Daniel, vamos falar sobre as memórias de Schreber, tomando aí como perspectiva tanto o ponto de vista do Freud, quanto o ponto de vista, qual seria o ponto de vista de Winnicott, e para mediar essa conversa, né, essa possibilidade de conversa, nós vamos usar
como base, como referência, Thomas Kuhn. Então, vou apresentar aqui os slides para manter dentro do tempo, e depois Caroline vai falar também, e no final a gente abre para uma conversa com questões ou outras coisas. Bom, qual é o roteiro da nossa apresentação? Então, nós colocamos aqui um passo a passo para vocês. Então, primeira coisa, por que escolhemos trabalhar com as memórias de Schreber? Depois, quais os pressupostos epistemológicos, com quais pressupostos epistemológicos trabalhamos? Em seguida, de que modo percebemos a mudança de paradigmas na história da psicanálise? O caso Schreber como exemplar no paradigma freudiano, para depois passamos à análise das memórias de Schreber. Em seguida, enfim, falamos das memórias de Schreber vislumbradas por outro paradigma, seria aí, no caso, o paradigma winnicottiano, e finalizamos com algumas considerações finais. Então, os caminhos metodológicos da nossa apresentação, que nós vamos usar, tanto aqui como que vai também ser usado no livro. Né? Bom, nós vamos usar para ilustrar algumas obras de Francis Bacon, para ilustrar essa despersonalização do Schreber, e vamos analisar trechos das Memórias de um Doente de Nervos, né, que é o livro que Schreber escreve, né, que não foram especialmente destacados por Freud. Vamos usar como uma referência para essa leitura, em especial, Thomas Kuhn, né, o livro dele, As Estruturas das Evoluções Científicas, para pensar as questões dos paradigmas. Vamos voltar ao caso Schreber analisado por Freud, e, por fim, vamos trabalhar com alguns textos de Winnicott sobre a psicose para apontar aí algumas alternativas para essa interpretação das memórias. Por que escolhemos especialmente esse caso Schreber? Né? Bom, à luz de Kuhn, nós entendemos que essas memórias apresentam fenômenos clínicos que geram anomalias para o paradigma winnicottiano. Um pouquinho para frente eu vou falar que se trata, essas anomalias, mas geram questões para a teoria freudiana e não necessariamente elas estão bem resolvidas por esse paradigma freudiano. Talvez possam ser melhor resolvidas por um outro paradigma. Então, por isso, nós escolhemos, em especial, as memórias de Schreber. Bom, trabalhamos, então, aqui com falar um pouco desses pressupostos. Quando estou falando de paradigma, estou falando do quê? De uma forma muito resumida, para que a gente tenha uma noção aqui do que a gente está falando. Quando se pensa em paradigma, se pensa paradigma que se constitui por meio de uma comunidade, uma sociedade, que garante a sua manutenção, através da resolução de quebra-cabeças e da formação de novos discípulos, de acordo com exigências teóricas de uma especialidade. Basicamente, é isso que faz o paradigma. Aí, por um lado, então, a gente pode pensar no paradigma como uma constelação de crenças, valores e técnicas partilhadas por membros de uma comunidade, e, por outro lado, ela denota um elemento que é muito especial, que é a resolução de problemas concretos e de quebras-cabeças concretos geridos a partir de certos modelos e certos exemplares. O caso de Schreber é um desses exemplares que a gente pode tomar dentro da psicanálise freudiana, como sendo um desses modelos que ajudariam a resolver certos quebra-cabeças dentro da psicanálise freudiana. Bom, quando se pensa, então, em ciência, eu não vou entrar no debate se a psicanálise é ciência ou não, mas pensando aqui ainda só do ponto de vista do Thomas Kuhn, ele pensa numa pesquisa normal, uma atividade de pesquisa normal. Então, ele pensa o seguinte, que uma ciência é constituída, por um lado, de problemas bem definidos e já resolvidos ou a serem resolvidos, e, por outro lado, por uma matriz disciplinar que contém as hipóteses teóricas que servem de base para a resolução de um problema em curso, além de orientar o ensino e permitir a organização institucional. Isso é o que se pode chamar, então, de atividade normal de uma ciência.
para resolver e ultrapassar esses problemas já bem definidos, deve-se partir de valores compartilhados, de exemplares, além disso, estar de posse de componentes, né, de alguns componentes. Quais são esses componentes? Né? O Kuhn divide basicamente em 4 componentes que constituem a matriz disciplinar, que sustentam aí o paradigma. Então, generalizações simbólicas, ou generalização guia, que é uma espécie de fio condutor para o desenvolvimento de uma ciência, componentes ontológicos, ou pode também ser chamado de componentes metafísicos, que, em geral, tem como sustentação a tradição, algum elemento da tradição filosófica, os componentes heurísticos, que pode se entender como uma teoria da busca ou da descoberta de uma ciência, e valores compartilhados por grupo, são os valores gerais específicos. E aí que são anomalias, né? Toda a ciência normal, espera-se que surjam anomalias. E espera-se que no decorrer do desenvolvimento dessa ciência normal, essas anomalias ou essas questões que surgem para os cientistas, elas sejam resolvidas. Então, anomalias e os conflitos, eles são esperados, né? Eles são usados para melhor articulação do próprio paradigma, né? Se vocês olharem a psicanálise do Freud, vocês vão ver que dentro da própria psicanálise foram surgindo vários problemas, e o Freud foi tentando resolver esses problemas ao longo do tempo. Então, são várias anomalias que surgiram ali, e ele tentou resolver. Bom, mas o que são as crises, né, em relação às anomalias? Ou quando surge uma crise dentro de uma ciência, dentro de uma atividade? Bom, o que leva à crise são as anomalias persistentes, que não podem ser circunscritas. Ou seja, não somente um fenômeno particular não é entendido, como também perde-se a confiança no entendimento que se tinha, tanto na inteligibilidade e confiabilidade, quanto o significado de certas práticas científicas são colocadas em questão. Então, a crise surge quando há um acúmulo de anomalias dentro de um certo paradigma. As anomalias não encontram mais uma solução para aquele quebra-cabeça a partir do seu paradigma. As anomalias são crescentes, então você passa para o estágio de crise dentro dessa ciência. Isso cria-se, né, ou abre a oportunidade para surgir novos paradigmas. Se você pensar, então, na matriz disciplinar da psicanálise freudiana, de forma um tanto quanto resumida, nós teríamos mais ou menos o seguinte, né? Se a gente pensar qual é a generalização simbólica, né, ou a generalização guia, né, na matriz disciplinar freudiana, seria a teoria da sexualidade, que serve de guia para a teoria psicanalítica freudiana. Quais os componentes metafísicos ou ontológicos, né? Principalmente na primeira fase, né, na primeira tópica, principalmente o psiquismo pensado enquanto máquina, ou de forma maquínica. Componentes heurísticos, né? Esses componentes estão baseados na especulação. Ou na filosofia, tem a especulação como uma base. Os valores específicos, né? Compartilha os valores da ciência natural e visa a objetificação dos fenômenos tendo a física como parâmetro. E o exemplar, ou seja, qual é o modelo concreto a partir do qual o Freud, a psicanálise freudiana, usa, né, como modelo para solução dos seus quebra-cabeças, né? Seria aí o complexo de Édipo. Então, essa é a matriz freudiana. Por outro lado, se a gente for pensar uma outra matriz, né, disciplinar, se a gente colocar essas mesmas lentes kuhnianas, né, num outro modelo, que eu vou chamar aí de P2, né, que seria psicanálise unicotiana, esses mesmos elementos vão apresentar características diferentes. Então, as generalizações simbólicas teria o quê? Teoria do amadurecimento humano, né, a ideia guia é a da progressão da dependência em direção à independência.
tomando como base a consideração do amadurecimento emocional. Componentes ontológicos ou metafísicos estão ligados ao chegar a ser, depende do cuidado do outro, não há uma determinação. Componentes heurísticos, baseados na descrição clínica, os valores específicos, a relação doença-saúde psíquica, não pensado em termos causais, nem intrapsíquicos, e o exemplar, ou o modelo a partir do qual se parte para a resolução de quebra-cabeças, né, das soluções de quebra-cabeças, é o bebê no colo da mãe. Então, você tem aí, se colocar a lente cuniana, 2 tipos de matriz disciplinar que constituem 2 modelos de paradigma diferentes e que propõem soluções diferentes para quebra-cabeças diferentes. E aí, torna-se interessante quando você olha o caso do Schreber, porque você vai ter possibilidades de respostas diferentes, caso você olhe por P1 ou caso você olhe por P2. Então, agora a Caroline faz a sua intervenção falando um pouco sobre a história clínica, né, do paciente, né, Schreber. Então, obrigada, Éder. Agora eu vou fazer uma síntese da história clínica de Schreber e fazer um zoom, um foco, numa questão que, para nós, tem muito destaque, que é a questão da despersonalização, a relação de Schreber com o corpo, que é quase não falada por Freud, ou não comentada na análise que ele faz das memórias. Por isso, a gente está aqui com o pintor anglo-irlandês, o Francis Bacon, que trabalha muito esse processo de derretimento e deteriorização do corpo, né? Então, Francis Bacon está nos acompanhando aqui nesse processo. Eu vou falar rapidamente assim, do que tem no laudo médico, que é o apêndice que está lá no livro Memória de um Doente dos Nervos, do Dr. Weber, quando o Schreber, quando da segunda internação do Schreber, a primeira foi uma internação rápida por hipocondria, durou 6 meses, quem atendeu o Schreber foi o Dr. Flesig, e depois, em 1899, há um laudo médico legal do Dr. Weber para dizer como que está o estado do paciente Daniel Paul Schreber, o senhor doutor, né, Daniel Paul Schreber, que é o presidente da Corte de Apelação em Dresden, afastado, claro. Então, ele fala que ele foi transferido para Sonnenstein, que é aquele sanatório que ele responde por isso, né, em 29 de junho de 1894, e está ali, ou seja, há 5 anos, de modo ininterrupto. No início da internação, manifestava várias ideias hipocondríacas, queixava-se de sofrer um amolecimento cerebral, de que morreria logo, etc. Mas logo em seguida se acrescentaram ao quadro mórbido ideias de perseguição, derivadas de alucinações que no início ainda se manifestavam esporadicamente, ao mesmo tempo em que começava a se manifestar uma notável hiperestesia, ou seja, um excesso de sensibilidade à luz e ao barulho. Seguindo com o Dr. Weber, com a visão do médico do asilo Sonnenstein sobre o Schreber, ele vai dizer que o sistema delirante do Schreber culmina na ideia de que sua missão é a de redimir o mundo e devolver à humanidade a beatitude perdida. O essencial de sua missão redentora é que, em primeiro lugar, tem que ocorrer a sua transformação em mulher. Não que ele queira se tornar mulher, trata-se antes de um dever, com base na ordem do mundo, ao qual não pode fugir quando, na verdade, preferiria permanecer em sua honrada posição masculina na vida. Mas, doravante, o além não poderá ser conquistado, nem por ele, nem por toda a humanidade restante, a menos, né, a não ser através da sua transformação em uma mulher por meio de um milagre divino. Então, aqui tem uma tela do Bacon que eu acho que mostra muito, e aí é uma imagem do Daniel Paul Schreber. Bom, e aí, seguindo com o Dr. Weber, ele diz que o paciente tem a sensação de que já penetraram em massa no seu corpo nervos femininos, a partir dos quais nascerão novos homens, por fecundação direta de Deus. Bom, aqui é a visão do médico do Sonnenstein, que faz um relato, inclusive, para uma peça jurídica, porque o Schreber entra com um recurso escrito por ele para reaver a sua possibilidade de administração dos seus bens, porque ele havia sido interditado.
Isso, de fato, ele consegue em 1902. Bom, agora eu vou deixar o Schreber falar. Não o Schreber que o Freud escolheu, mas passagens do livro Memórias de um Doente dos Nervos, do próprio Schreber, que muitas vezes não estão no caso Schreber, que o Freud escreveu. Ou seja, o Freud elegeu passagens de uma obra densa, longa, claro, não poderia ser diferente, e eu estou trazendo passagens que não estão lá. No capítulo 5, ele fala de experiências pessoais durante a primeira doença nervosa, que foi em 1884, e o início da segunda doença. Isso é o título do capítulo. Quem pega a obra, parece que o Schreber está escrevendo uma tese, uma monografia, porque ele remete, faz nota de rodapé. Como disse no capítulo anterior, na página tal, ele é muito cuidadoso, zeloso no modo de escrever. Ele diz assim: vou agora falar de minhas próprias vicissitudes pessoais durante as 2 doenças nervosas que me atingiram. Estive doente dos nervos 2 vezes, ambas em consequência de uma excessiva fadiga intelectual. É importante deixar claro aqui que quando o Schreber fala estive doente dos nervos, nervo aqui não tem um sentido anatômico, neurofisiológico. Nervo, para ele, são raios que penetram no corpo, vindo de Deus e de alguns médicos que querem fazer mal a ele. Então, nervos aqui não deve ser entendido no sentido médico exclusivamente. Em torno de 15 de fevereiro de 1894, sobreveio mais um colapso nervoso que marca uma etapa importante em minha vida. A partir de então, surgiram os primeiros sinais de uma relação com forças naturais. E aí é que está os nervos, né? Em particular, uma conexão nervosa com o professor Flerzig, que estabeleceu comigo no sentido de que falava com meus nervos sem estar presente em pessoa. O Flerzig e o próprio Deus estariam atuando sobre os nervos do Schreber à revelia dele. No outro capítulo, que é o capítulo 5, que eu acho importantíssimo e que o Freud não trabalhou esse elemento, ele se intitula Continuação, Língua dos Nervos, Vozes Interiores, Coação a Pensar, Emasculação em certas condições. O Freud, nesse capítulo, focou apenas na emasculação, porque isso tem a ver com o próprio paradigma, que tem uma lupa que faz ele olhar o que sustenta a teoria dele, né? Então, o Schreber diz assim, né? Mais tarde, além dos nervos do professor Flerzig, raios divinos também se puseram em contato imediato com os meus nervos. O modo como essa interferência se verificava assumiu, com o decorrer dos anos, formas cada vez mais atentatórias, diria cada vez mais grotescas, diante da ordem do mundo e do direito natural do homem de dispor livremente dos seus próprios nervos. A ele foi tirado o direito dele ter o domínio sobre os seus próprios nervos. E ele foi impelido, então, a não parar de pensar. Ele foi impelido a pensar ininterruptamente. Acho que essa tela do Bacon traz um pouco dessa agonia de uma mente que não para de pensar. Assim, relativamente cedo, esta interferência teve lugar na forma de uma coação a pensar, uma expressão que me foi sugerida pelas vozes interiores, mas que não deve ser conhecida por outros homens, pois o fenômeno todo se situa além de qualquer experiência humana. A essência da coação a pensar consiste no fato de que o homem é forçado a pensar ininterruptamente. Em outras palavras, o direito natural do homem de conceder de vez em quando o necessário repouso aos nervos do intelecto através do não pensar. Schreber foi impedido desse descanso. Ele não parou de pensar. Ainda neste capítulo, ele vai falar do tema, que foi o tema que o Freud mais focou, deu zoom, que é o tema da emasculação, porque a tese do Freud vai no campo de uma homossexualidade reprimida em Schreber. Bom, e aí ele fala, o segundo ponto a ser tratado neste capítulo diz respeito à tendência inerente à ordem do mundo, a emasculação de um homem que entrou em contato permanente com os raios. Por um lado, esta questão se relaciona intimamente com a natureza dos nervos de Deus. Deus tem nervos, né? E atuam sobre ele. A questão se relaciona com o plano
evidentemente subjacente à ordem do mundo, que consiste na possibilidade de uma renovação do gênero humano. E o Schreber teria sido escolhido para essa renovação. Para isso, os raios iam tornar o corpo dele capaz de gerar filhos rebentos que salvariam a humanidade. No capítulo 11, ele intitulado Danos à Integridade Física por Meio de Milagres, eu quero que vocês observem essas telas do Bacon, né, que tem a questão das vísceras dilaceradas, decompostas. Isso retrata muito do texto do Schreber. Se você lê o Schreber e acompanha com as telas, você dá uma sensação de que parece que elas foram feitas pensando nessa experiência corporal de despersonalização do Schreber. Ele diz assim, desde os primórdios da minha ligação com Deus até o dia de hoje, o meu corpo vem sendo ininterruptamente objeto de milagres divinos. Posso afirmar que não há um único membro ou órgão do meu corpo que não tenha sido, durante um tempo, prejudicado por milagres. Nem um único músculo que não tenha sido distendido por milagre, para pô-lo em movimento ou paralisá-lo, conforme o objetivo visado. Até hoje, os milagres que experimento a toda hora são de tal natureza que deixariam qualquer pessoa em estado de pavor mortal. Só que eu, devido ao hábito adquirido em muitos anos, consegui encarar como coisas sem importância na maior parte do que ainda acontece. Seguindo, então, ainda nas memórias, nas narrativas das memórias do Schreber, essa é uma parte que até o Freud coloca no texto dele, mas que não analisa. Ele diz assim, quanto aos demais órgãos internos, quero recordar o esôfago e os intestinos, que muitas vezes foram dilacerados ou desapareceram. A laringe, que mais de uma vez degluti junto com o alimento, e, finalmente, o cordão espermático, no qual, algumas vezes, se operaram milagres bastante dolorosos, principalmente com o objetivo de reprimir a sensação de volúpia que surgia no meu corpo. Aqui eu fecho um pouco a fala, né, do Schreber, que teria muita coisa para falar, mas para respeitar o tempo, e vou trazer dados importantes da história do Schreber, que a brilhante apresentação de Marilene Carone, a nossa tradução do português do Brasil, resgatou, né? E eu quero lembrar, então, os aparelhos do pai do Schreber, que eram aparelhos ortopédicos ou de ginástica, que tinham uma função pedagógica de ortopedia, de consertar o corpo, de disciplinar o corpo e de disciplinar especialmente o infantil, as crianças. Para garantir a postura ereta do corpo da criança em todos os momentos do dia, inclusive durante o sono, o pai do Schreber projetou e construiu vários aparelhos ortopédicos de ferro e couro. A retidão do espírito era fruto do aprendizado precoce de todas as formas de contenção emocional e da supressão radical dos chamados sentimentos imorais, entre os quais, naturalmente, todas as manifestações da sexualidade. Como a gente está querendo mostrar um outro paradigma, a primeira pergunta de quem estuda o Winnicott é como era a mãe do Schreber. O Freud fala muito do pai, fala da referência do pai virar o sol, da relação do pai com o Dr. Flerzig, que eram amados e perseguidores ao mesmo tempo, do mesmo jeito que Deus era. Mas a pergunta é, e a mãe do Schreber? Então, a Marilene Carone traz uma informação que o Freud não dispunha. As memórias revelam um homem de sólida formação cultural, isso Freud sabia, que sabia grego, latim, italiano, francês, conhecia história, ciências naturais e literatura clássica. E, para completar, era um exímio pianista, sem falar nos conhecimentos jurídicos, que, afinal, eram sua especialidade. Os biógrafos de Schreber quase não fazem referência à figura materna. Sabe-se apenas que era uma mulher pouco afetiva, deprimida, inteiramente dominada pelo marido. Acho que essa tela do Bacon aí também traz, né? A mulher de tamanho menor, o marido grande. E aí é que a gente vai tentar seguir numa leitura winnicottiana, mas antes disso o Éder vai apresentar o que seria P1, que é o paradigma freudiano, como Freud lê as memórias, e depois eu vou falar como Winnicott poderia ler essas memórias. É com você, Éder. Ok. Então, aqui, na verdade,
eu peguei alguns extratos, né, algumas partes do texto do próprio Freud, do caso, para tentar descrever, né, a partir das próprias palavras do Freud, e dar concretude à matriz disciplinar do Freud, né, mostrar como ele segue, ou como é possível, né, encontrar essas referências da matriz no próprio texto do Freud. Então, quando a gente pensa na generalização simbólica, né, a partir do modelo da teoria da sexualidade, olhando no próprio caso Schreber, você encontra, entre outros, uma citação como essa, né? Pois, justamente na paranoia, a etiologia sexual não é óbvia. Em sua motivação se destacam, sobretudo para o homem, desprezos e agravos sociais. Basta aprofundarmos-nos um pouco, no entanto, para reconhecer nessas injúrias sociais como fator verdadeiramente atuante a participação dos componentes homossexuais da vida emocional. Né? Os componentes ontológicos ou metafísicos, né? Como a gente disse, principalmente nessa primeira tópica, essa máquina psíquica movida por forças pulsionais. Há uma outra citação do Freud nesse mesmo caso, em que ele diz: pessoas que não se desprenderam inteiramente do estágio do narcisismo, ou seja, que têm ali uma fixação que pode atuar como predisposição à doença, acham-se expostos ao perigo que um grande fluxo de libido, não encontrando outro escoamento, submeta os seus instintos sociais à sexualização, fazendo assim recuar as sublimações conquistadas no curso do desenvolvimento. Né? Um outro elemento que dá para encontrar dentro do texto do Schreber também são as especulações, né, enquanto componente heurístico. O próprio Freud diz isso com todas as letras. Seria diferente se pudéssemos nos basear numa sólida teoria dos instintos. Paulo César traduz por instinto, né? Seria trip, mas não dispomos de algo assim na verdade. Mas tudo mais são construções que erguemos e que de bom grado abandonamos nós, acho que está faltando alguma coisa aqui, orientamos-nos no emaranhado de obscuros processos psíquicos. Sobre os valores gerais e específicos, né, que compartilha com a ciência natural e com a física, eu falo no próximo slide. Né? Eu vou falar agora do exemplar do complexo de Édipo. Uma outra referência que ele dá que deixa muito claro. Portanto, também no caso Schreber, nos achamos no familiar terreno do complexo paterno. Em outra passagem, um pouco para frente, ele diz: pode-se fazer a conjectura de que a matriz essencialmente positiva do complexo paterno, a relação provavelmente tranquila com o pai, excelente nos últimos anos, possibilitou a reconciliação com a fantasia homossexual e, assim, um desenlace semelhante à cura. Né? Sobre os valores gerais específicos, o Freud diz isso em outro texto, né? Essa vontade, né, de que os valores da psicanálise fossem os mesmos da ciência natural. Ele diz o seguinte: a nossa exposição de um aparelho psíquico desenvolvido através da necessidade da vida, espacialmente extenso e composto convenientemente, e que tem sua origem somente em um lugar determinado, sob certas condições dos fenômenos da consciência, colocou-nos em posição de elevar a psicologia a um fundamento semelhante ao da ciência natural, né? Naturwissenschaft, por exemplo, como a da física. Né? Está lá nos esboço de psicanálise. Bom, aí tem o acento que o Freud dá na castração. Né? As vozes diziam, como se fornecendo fundamentos para a ameaça de castração, pois se você deve ser representado como sendo dado a excessos voluptuosos. Trata-se da reação com o qual estamos também familiarizados sobre outros aspectos, a ameaça ou o temor de perder a razão por entregar-se a práticas sexuais e, especialmente, a masturbação. Né? Outro detalhe que ele apresenta. Bom, se a gente pensar, então,
do ponto de vista winnicottiano, então, o que a gente tem? Então, como seria uma possível abordagem winnicottiana dessa obra, né? Às vezes a gente escorrega na linguagem e fala como seria uma abordagem winnicottiana do caso Schreber. O caso Schreber, quem escreveu foi Freud. O que a gente vai fazer é uma análise das memórias de um doente dos nervos à luz do paradigma winnicottiano. E como poderia ser uma abordagem? Como a gente sabe que o Winnicott não fez esse exercício de abordar, nós vamos trazer aqui, nos elementos dos paradigmas, questões que vão nos nortear na escrita do livro. Então, o P2, né, que é o paradigma winnicottiano que a gente está tentando apresentar aqui como uma alternativa de leitura ao caso Schreber. As memórias de Schreber a partir do paradigma winnicottiano. Como vimos, o Thomas Kuhn fala que um paradigma tem generalizações guias. A generalização guia que a gente propõe aqui, à luz, inclusive, das pesquisas do professor Jérico Loparic, é que a teoria de Winnicott é a teoria do amadurecimento humano para entender os fenômenos, não uma teoria da sexualidade. Sendo assim, sendo uma teoria do amadurecimento que avalia o grau de dependência ambiental de um bebê que ruma da dependência à independência, a pergunta pertinente, já que nós estamos diante de um caso de paranoia, e o Winnicott estuda traumas do parto capazes de gerar uma atitude paranoide no bebê, poderia ser a pergunta: como foi o parto? Talvez a gente nunca chegue lá. É possível saber algum trauma do nascimento? Mas são perguntas que, winnicottianamente, nós faríamos diante de um caso desse. Considerando a descrição da mãe do Schreber como deprimida, como foram os primeiros meses de dependência absoluta? E como foi a infância do Schreber? Seguindo nas memórias, os componentes ontológicos ou metafísicos, né? Que é a ideia de que todo ser humano ele não é uma máquina psíquica, mas um ser dependente do cuidado do outro e que precisa desse cuidado para continuar a ser e conseguir se integrar. Então, não é um aparelho que funciona via pulsão, não é um entendimento da natureza humana em Winnicott. Então, as perguntas que a gente quer levantar e especular, porque também, tal como Freud, a gente está, como diz a Marilene Carone, diante de um paciente livro. É um livro que a gente vai tentar se aproximar dele, dessas memórias, construindo, sim, claro, caminhos especulativos de perguntas para tentar respondê-las dentro de um outro horizonte, que é o horizonte winnicottiano. Então, as perguntas que a gente poderia fazer. Poderíamos pressupor uma conquista, ainda que precária, da personalização, que é o conceito winnicottiano de um bebê que foi bem cuidado nos seus primeiros meses, ele alcança um alojamento no corpo e sente que esse corpo pertence a si próprio. Schreber teria recebido cuidados suficientemente bons para alcançar o sentimento de real, para se sentir real, um existente? Ou seu modo de ser seria um tipo de defesa falso self, como diz o Winnicott, que é comum em casos de psicose, em que um falso self responde pelo sujeito com uma hipérbole do componente mental, ou seja, com intelecto brilhante, como aquilo que ele chama de coação a pensar, de nunca poder parar a pensar. O intelecto respondendo pela pessoa. É uma questão que a gente está avaliando. Os componentes heurísticos, né, baseado na descrição clínica, é uma teoria mais descritiva do que tem uma teoria de campo especulativo. As perguntas que a gente está aí atrás, tentando dar sentido a elas, qual é o sentido da hipocondria nesse caso? Porque para Winnicott, a hipocondria geralmente é uma experiência de tentativa de acesso ao corpo para quem já não tem esse contato desde bebê, e que é uma tentativa desesperada de acesso a este corpo, adoecendo ele, tornando-o inimigo. E isso, para o Winnicott, seria uma prévia de um caminho que culminaria num surto com despersonalização. Como pensar a paranoia nas memórias do Schreber? Que sentido assume nas memórias a perda das fronteiras do corpo? Tudo que a gente destacou aqui, dele engolir a laringe, dele se sentir sem pulmão, dele ter raios entrando no corpo dele, toda espécie de decomposição corporal das vísceras abertas e putrefatas, nada disso Freud avalia.
Isso ele passa batido. Então, a questão do corpo, para o Winnicott, é muito importante em se pensar a psicose, que é justamente a questão de que não se sentir dentro das suas fronteiras do corpo. Então, esse é um caminho que a gente está querendo mostrar, que uma leitura winnicottiana daria mais acento a isso do que a castração. Por fim, os valores gerais e específicos, né? A ideia de que a relação doença-saúde psíquica não é pensada em termos causais nem intrapsíquicos. Então, o que a gente teria que se perguntar, qual a natureza das falhas no cuidado ambiental do Schreber? Porque essas falhas aconteceram. Ele tinha o diagnóstico de demência paranoides, precoces, que depois veio a ser, por Bloyer, denominado como esquizofrenia. Então, é nesse campo que nós estamos. Então, a pergunta é, qual é a natureza dessas falhas? E o exemplar de Winnicott, já que não é o triângulo edipiano e sim um bebê no colo da mãe, a pergunta é, em que medida uma memória primitiva de descuido dessa mãe deprimida aparece na narrativa de Schreber? Como os cuidados iniciais com o bebê podem ser pensados a partir dos sintomas? Claro que ele não conta da experiência dele como bebê, mas a partir dos sintomas, por exemplo, esse sintoma explícito de despersonalização, como que a gente pode pensar isso? Bom, e aí, Éder, fecha aí. Estamos no último slide, tomara que a gente tenha seguido o tempo corretamente. É você. Então, para fechar, nosso último slide, nossas considerações finais aqui, fechamos com o texto do Winnicott. Para fazer progresso no sentido de uma teoria operável da psicose, os analistas devem abandonar toda a ideia da esquizofrenia e da paranoia, tal como vistas em termos de regressão quanto ao complexo edipiano. A etiologia destes transtornos leva-nos inevitavelmente a estágios que precedem o relacionamento de três corpos, ou a três corpos. O corolário estranho é que existe na raiz da psicose um fator externo. E é difícil para os psicanalistas admitir isso, após todo o trabalho que tiveram chamando a atenção para os fatores internos, ao examinarem a etiologia da psiconeurose. Bom, o próprio Winnicott parece dar aí, não uma dica, mas um empurrão para que a gente possa levar esse trabalho de fazer a análise das memórias do Schreber, né, avante, para ver aonde isso vai dar, né? Se o que o Winnicott coloca nesse texto faz algum sentido, ou seja, ele está já provocando a necessidade de um outro olhar. O que acontece, então, se a gente pegar um caso, né, um livro-caso, né, que foi analisado pelo Freud, e olharmos, então, dessa perspectiva que o Winnicott nos incita com esse trecho. É mais ou menos essa a nossa intenção ao propor aqui essa leitura, né? Agradecemos a paciência e a atenção de vocês. Aqui estão as referências bibliográficas, e é isso. Stop share. Muito bom, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer aos expositores? Eu tenho uma observação, Daniel, se puder fazer agora, se não. Por favor, Richard. Bom, legal o trabalho, eu acho bem interessante esse negócio das leituras revisionistas da leitura do Freud, que é muito limitada mesmo, e a do Lacan também é muito limitada, né? O Lacan fala muito mais do corpo, da questão do corpo, mas o corpo, Lacan é mais o corpo simbólico, o corpo imaginário, não o corpo carnal, assim, né? Então falta realmente, né? Eu tinha uma curiosidade, assim, uma dúvida, era, vocês falaram um pouco, como é que vocês pretendem justamente suprir essa carência, né, de informações sobre a figura materna do Schreber. Porque na literatura que eu conheço, de fato, fala muito pouco, né? Essas observações que a Marilene coloca no prefácio da tradução dela das memórias, ela tira basicamente o livro do Niederland, né? E que já tinha sido publicado na época, o livro do Maurice Schwartzman também já tinha sido, mas acho que ela não cita, ela cita mais o Niederland,
né? E que, de fato, traz essas informações sobre as práticas pedagógicas, aparelhos corretivos, a coisa, né? Mas que eu lembre, assim, eu li faz muito tempo, não fala muito mais do que isso a respeito da mãe do Schreber, né? E da relação dessa com a figura materna e tal. Então, a pergunta era com vocês tem toda uma série de leituras revisionistas, né? da abordagem do Freud, do Schreber, tem o próprio o Niederland, que trouxe essa questão justamente do aspecto mais real da relação com o pai, das práticas pedagógicas meio atrozes e tal, né? Depois tem toda uma leitura que vai criticar isso, vai dizer que houve uma espécie de uma demonização do pai do Schreber, né? O livro do Schatzman vai mais ou menos na mesma direção do Niederland, mas daí o Hans Israel, acho que ele vai falar um pouco, dizer, olha, não é bem assim, né? O pessoal pegou o pai do Schreber para ter uma certa demonização ali, né? Do pai do Schreber e tal. E mais recentemente, o livro mais recente, acho que eu li, é o livro do Zwiloten, que é dos anos 90, né? E talvez, eu não sei, ele vai interessar, porque ele tenta chegar ao meio termo, né? Mas ele traz bastante coisa, pesquisa documental, de correspondência, e que eu lembre, não fala muito sobre a mãe do Schreber, mas ele pelo menos traz bastante coisa sobre a relação dele com a esposa, então pelo menos uma questão de uma figura feminina ali, né? Inclusive, um dos objetivos dele no livro é até uma pesquisa de arquivo, a pesquisa documental bem feita, vai trazer esses outros aspectos que os trabalhos não trouxeram, então talvez isso ajude. Mas a minha dúvida era como é que vocês... Porque, mesmo assim, sobre a relação, sobre a figura, uma relação com a mãe, então, que eu lembro que eu tinha visto na literatura, realmente tem muito pouco, né? Então, como é que vocês pretendem suprir essa deficiência? Ou se vocês conhecem alguma coisa do material biográfico e dos estudos schreberianos que fale alguma coisa, porque eu, de fato, não conheço. Posso começar, Éder? Pode ser? Então, assim, Richard, excelente questão, né? Entre essas referências que você colocou, tem também o Franz Baumeier, né, que fez uma pesquisa histórica em acervos e tal, e, de fato, da mãe do Schreber, pouco se sabe. O caminho que a gente quer fazer, como quem estuda o Winnicott, é pegar os sintomas de despersonalização, de coação a pensar, de submissão a uma ordem do mundo, de construção de uma língua fundamental, e, a partir desses sintomas, construir uma ideia de que é preciso olhar para essas memórias para além da castração, para além da homossexualidade reprimida, que é o que o Freud faz. Então, assim, voltar o olhar pelo sintoma, porque, assim, eu não acho que a gente tem aqui uma pretensão historiográfica de sair catando, porque até acho que isso já foi feito e muito bem feito. A partir dessas referências que a gente procura, tanto nas obras que a gente tem aqui em português, né, como o pós-fácil do novo, do Roberto Calasso, que traz agora na nova edição dados biográficos importantes, ninguém chega além da depressão da mãe. Isso aí é um fato. A gente também, a menos que Éder disponha, mas nas nossas conversas, a gente sabe que o que a gente tem é uma mãe deprimida. É só o que a gente tem, né? E eu acho que o que a gente tem mais são os sintomas, são toda a construção de despersonalização e de delírio do Schreber, que com a lupa winnicottiana me vai fazer supor, tal como Freud supôs também, ele não foi paciente do Freud e muito menos de Winnicott. O Winnicott nem se deu o trabalho de analisar o livro, né? Então, seria pegar os sintomas, a partir dos sintomas, e com uma lupa que não vai para as pulsões, que não vai para a libido, que não vai para a homossexualidade, arrancar desse texto elementos que mostram a experiência de despersonalização e de não pertença ao corpo, de não sentimento de ser real, que ele coloca e descreve em detalhes, e a partir daí é construir do tipo, se o Winnicott lesse Schreber, como ele entenderia a sua hipocondria? Se o Winnicott lesse Schreber, como ele entenderia sua despersonalização? É o máximo que eu acho que a gente pode ir nesse caminho, mais do que num caminho
de resgate da história, assim. Eu acho que seria isso. Bom, obrigado pela questão, Richard. Bom também te ver. Mas é isso, acho que a gente não vai conseguir ir tão longe com dados tão concretos. Eu acho que tem de... talvez que a gente consiga chegar através das memórias, né? Tem um elemento aí que me parece importante, são os 2 colapsos que o Schreber tem, né? E para o Winnicott, o colapso tem um papel importante, porque, em geral, o colapso indica que esse colapso que acontece depois, né, essa vida adulta do Schreber, indica que esse colapso já aconteceu em uma fase anterior, né? E que isso pode ter, e que isso, em geral, acontece nessa relação dual, né? Nessa fase do desenvolvimento, né, do amadurecimento, que tem a ver com essa relação dual. Então, talvez a gente não consiga dados concretos sobre a mãe, talvez não, acho que a gente não vai conseguir, mais do que o que já se avançou, mas a gente talvez consiga criar uma linha de suposição de que os 2 colapsos, principalmente o segundo, lhe repete um colapso que já aconteceu numa relação, em algum período, né, do amadurecimento, que diz respeito à fase de uma relação dual ainda, né, do próprio Schreber com a mãe, né, com essa mãe deprimida. Talvez a gente consiga ir até aí, né, mas talvez a gente não consiga ir mais longe que isso. Vocês definem, então... Vocês estão tomando... desculpa, Daniel. Não, vai. Vocês tomam na análise de vocês a poesia do Schreber sobre a mãe dele? Não? Que eu acho um dado interessante, acho um texto bonito, é um texto em que ele escreve por aniversário da mãe dele, né? E é um texto de 1905, que na França é bem conhecido, tem uma versão francesa. Podia pensar uma versão brasileira, uma tradução aí, Daniel, que podia constar no livro, e uma discussão a partir daí, porque é uma das referências mais diretas que a gente tem do Schreber à sua mãe, né? Esse texto que ele escreve sobre ela. E é grande, é um texto... A Maria Schreber escrevia em alemão? Como? Um poema que ele escreve para a mãe. Ele escreve para a mãe. É o poema dele, sim. Não é o poema dele. Então está em alemão. Tá, eu li em francês. O Éder pode alemão. Eu estou falando que é uma sugestão colocá-lo, talvez até de forma bilíngue no texto, colocar alemão, português, né? Porque eu não conheço nenhuma versão brasileira desse texto. E é um texto de 1905, é um texto já liberado. É um material que poderíamos colocar no anexo, Éder, o que você acha aí? Acho que é uma referência importante, aí, talvez, até para a análise de vocês, para se debruçar sobre esse texto. Acho que é uma boa sugestão. Quer dizer, ele escreveu o poema 2 anos depois da publicação das memórias. Pois é. Está bem no calor do momento, acho super a ver. E num ritmo muito, apesar de não ser um texto dissertativo, é num ritmo muito próximo assim das memórias. Né? É um texto forte. Acho que para vocês que estão procurando uma aproximação com a mãe, acho que ali tem excelentes informações. Legal, boa sugestão. Então, esse temos que procurar e traduzir aí. Trabalho para o Éder, então. Vocês definem a noção de paradigma a partir de um conjunto de elementos que propõe Thomas Kuhn, mas me fez um pouco de barulho, Éder, o fato de você dizer que não vai discutir a cientificidade da psicanálise. Aí eu pensei, está falando de paradigma científico, estão definindo... Daria outro livro, né?
Essa é a primeira. Como não vai discutir? Já estava discutindo aí, então. E essa é a primeira coisa, é essa, digamos, definir, que isso eu tenho dificuldade em entender. Vou sair um pouco em defesa do Freud. Não é um pouco injusto delimitar o paradigma freudiano nessa primeira etapa de Freud e colocar o paradigma aí e depois pegar o Winnicott, que vem muito tempo depois, no movimento psicanalítico, e já com a obra completa, e vocês... não é uma luta injusta a que vocês propõem fazendo isso? Na verdade, não, né? Não, eu digo que, na verdade, não, por quê? Embora a gente esteja analisando um texto que está numa fase em que o Freud está tentando resolver algumas anomalias grandes que estão aparecendo, como essa questão da pulsão do eu, narcisismo, e a própria questão desse complexo de Édipo invertido, que ele ainda não tem ali muito claro, né? Inclusive, essa análise do Schreber acaba servindo como referência para pensar também o Homem dos Lobos depois, já fica mais claro essa questão do complexo de Édipo invertido, mas são anomalias que surgem, mas se você pensar aí dentro de uma atividade normal de resolução de quebra-cabeças, o Freud está resolvendo. Em outro livro, né, que eu escrevi, em outros textos, eu peguei todos os momentos, né, que o Freud vai falando, marcando, né, o seu paradigma, né, o exemplar, o complexo de Édipo, em que, mesmo tentando ir resolvendo as anomalias, é sempre o mesmo, né? Mantém o exemplar de um pouco antes da interpretação, desde 1897, até seu último texto, seus últimos textos. É sempre o mesmo exemplar que conduz à resolução de quebra-cabeça. Então, digo que não é injusto por isso, né? Porque mesmo ao longo, né, os textos posteriores, ele está trabalhando dentro da mesma matriz. Né? O que muda, mesmo mudando para a segunda tópica, mesmo com uma dinâmica diferente, né, as coisas não mudam. A teoria da sexualidade continua valendo como guia, a especulação do tipo kantiana, marquiana, continua valendo, os valores pensando na psicanálise enquanto possível, né, como ciência natural, continua valendo, o exemplar complexo de Édipo barra castração continua valendo. Então, assim, mesmo que ele esteja ali em 11 resolvendo anomalias, quando ele chega, sei lá, 30, 32, que tem outras questões para resolver, mas assim, e essas anomalias já estão, de certa forma, resolvidas, mantém-se... É um ótimo cientista nesse caso, se a gente for falar em ciência, no caso do Freud, porque ele mantém a psicanálise funcionando como se funcionaria uma ciência normal, tenta fazer com que ela resolva todos os problemas que aparecem ali dentro e que caiba, que sejam solucionadas dentro do seu paradigma, do seu exemplar. Então, nisso, Freud é lindo de se ver, bonito de se ver o desenvolvimento da teoria freudiana, porque ele faz um esforço de fazer com que a psicanálise se adeque a essa matriz. Né? Então, não me parece que o Freud que vem depois, ele é muito diferente na sua matriz disciplinar desse Freud dali, de 10, 11. Mudam várias coisas? Mudam, mas essa estrutura não me parece que seja diferente. Queria fazer um adendo, né? Porque quando a gente fala assim, numa apresentação que a gente tem 30 minutos, que a gente não vai discutir a cientificidade da psicanálise, não significa que dentro do capítulo sobre os paradigmas, a gente não vá trazer a grande polêmica.
o Kuhn pensa a estrutura das revoluções científicas nas ciências da natureza. A psicanálise não é alvo da análise do Kuhn. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer no capítulo do paradigma é: podemos usar o Thomas Kuhn para pensar essa ciência, que para o Popper é uma pseudociência, para o Paul Ricoeur é uma hermenêutica, para Heidegger é uma ciência da natureza? Ou seja, o próprio estatuto epistemológico da psicanálise não tem uma última palavra sobre isso. Então, a primeira pergunta que cabe nesse capítulo, que vai introduzir sobre os paradigmas, é lícito usar o Thomas Kuhn para falar da psicanálise freudiana? Isso é uma coisa que a gente vai ter que escrever e argumentar, né? Acho que aí temos o Loparic e outras referências que podem nos guiar. Uma outra coisa que é importante colocar, na hora que o Éder, quando a gente estava fazendo os slides, o cuidado que a gente teve de colocar uma citação que é de esboço da psicanálise, que é um texto póstumo do Freud, né? Um texto póstumo. E lá ele diz que a psicanálise é uma ciência da natureza. Então, assim, acho que não cabe dizer que o modelo científico natural foi do começo. O modelo científico natural, para a nossa leitura, é uma marca da identidade epistêmica da psicanálise freudiana, que vai mudando como uma boa ciência natural de cunho inspirada em Ernest Mach, por exemplo, que muda as ficções, as especulações, mas isso é totalmente lícito dentro do processo de construção de conhecimento, cujo patrono, a gente está nessa linha de desenvolvimento de argumentação, é Kant, né? Na linha que a gente trabalha, é Kant com o seu princípio metafísico das ciências da natureza. Então, nesse sentido, esse capítulo sobre o paradigma vai ter que ter total cuidado para explicar se é lícito usar, como se usa, e pensar a obra de Freud como um todo. Aqui, na rapidez da apresentação, né? Se a gente parasse para pensar se era lícito, a gente não falava das vísceras do Schreber, que era o que a gente mais queria falar. Então, nesse sentido, prometo cuidar para não sermos injustos, né, Éder? No sentido de que a gente não vai pegar uma via insular para pensar Freud, a gente vai pegar o legado freudiano e entender como essa ciência se constrói. A partir daí, a gente vai se perguntar sobre o uso de paradigmas, o que implica necessariamente perguntar, afinal de contas, que tipo de ciência é a psicanálise? Né? Essa é uma pergunta que vai ter que estar no primeiro capítulo, necessariamente, né? Para depois dizer, olha, leitor, a gente está usando esse olhar, a gente vai falar de paradigmas que segundo Thomas Kuhn, tem esses componentes, e agora vamos ver como que é a definição de cada paradigma. Seria mais ou menos isso. Entendeu? Muito bem. Tem mais perguntas? Alguém que queira fazer alguma questão? O vídeo vai ser disponibilizado em YouTube, no canal do Instituto Langage. Então vai poder ser visto outra vez aí. Bom, de algum modo estão colocadas algumas questões que certamente vão gerar polêmica, por exemplo, essa, se a psicanálise é uma ciência da natureza ou não. Acho que a gente vai poder discutir depois do lançamento do livro, em todo caso, quando esteja colocado em pauta já. Eu queria agradecer a Caroline, a Éder, pela apresentação, queria agradecer a todas as pessoas que participaram da reunião, e o Sérgio, que está aqui, passou a palavra para o Sérgio. Bom, eu agradeço imensamente a presença de vocês, essa disposição para a discussão, para a produção. Acho que isso é, mesmo revisitando um texto como esse, acho que vocês trazem elementos importantes aí que merecem uma publicação, merecem um destaque, né, dentro dessa coleção que o Daniel está organizando. E eu acho que isso vai gerar várias discussões após a publicação, né, Daniel, para a gente problematizar e trabalhar o livro e fazê-lo circular e produzir novas reflexões. Eu agradeço enormemente. Aguardo todas vocês no próximo mês, no
vai ser o último desse ciclo, nesse semestre, né, Daniel? Não sei se você está disposto a fazer em dezembro, se tiver, vamos lá. No próximo mes temos Francisco Boca, Eduardo Fonseca, o Vinícius também, que vão apresentar a questão da cura, do método e a clínica psicanalítica, o que era método e o que era tratamento, final de análise, em Freud. Em dezembro. Em novembro. Em dezembro vai ter? Não, ou vamos já entrar em férias em novembro? Pode ter, mas podemos ver. A segunda, quinta ainda é bem cedo, fica tranquilo. Tá bom, podemos ver, então. Vamos conversar. Vamos ver. Mas aguardamos todas as pessoas na próxima segunda, quinta do mês de novembro. Na próxima segunda, quinta, então estão o professor Francisco Boca, Eduardo Fonseca e Vinícius trabalhando a questão do método e a cura, o método e o tratamento psicanalítico. E aproveitar também para falar que já está Reflexões de Antropologia, que é da Biblioteca de Clássicos, e que em breve está o volume 1, o volume 2 já está à disposição, e o volume 3 sairá no início do ano que vem. Então, o volume 1 vai sair ainda esse ano, né, Daniel? Ainda esse ano temos o volume 1, as Reflexões de Antropologia sobre a capacidade de conhecer, de Kant. Então, acho que é isso. Bom, eu queria agradecer, Daniel, ao Instituto Langage, pelo desafio, porque é um desafio hercúleo pegar as memórias que têm 500 e tantas páginas e tentar fazer um olhar diferente do que a gente tem de Freud, né? Que Freud é a nossa referência, tem os outros olhares, inclusive que não vai pelo campo da psicanálise, que está aqui no livro, que é do Elias Canetti, né? Que é uma outra leitura das memórias. Tem o Walter Benjamin também faz um comentário sobre as memórias do Schreber, mas o nosso foco é uma diferença em relação a Freud. Então, já é bem delimitado o nosso foco e, ainda assim, é um grande trabalho. Então, eu quero aqui agradecer a confiança e o desafio para a gente poder pedir fôlego para poder chegar nessa leitura winnicottiana das memórias. E agradecer também a dica do poema. Vamos procurar esse poema aí e tentar ver. Se vocês quiserem, no francês, só como referência, está publicado na revista Ornicar. Tá? Então, é super fácil, tem PDF, só colocar rimas a Saner e Ornicar, você vai ter direto aí disponível para poder Mas acessar. eu acho que o Éder consegue pesquisar e encontrar em alemão. Em alemão acho que seria ideal, a gente fazer publicar alemão-português seria fantástico para o livro, acho que seria uma coisa bem, bem bacana. Bom, também gostaria de agradecer ao Sérgio também pela a dica, ao Daniel, aos presentes também que participaram. Vai ser um grande desafio para nós, principalmente temporal, para a gente conseguir dar conta, junto com as outras atividades, mas também é uma grande oportunidade para a gente fazer o trabalho. Estamos entusiasmados com essa possibilidade, junto bastante do que a gente vem fazendo nos últimos anos, e o convite nos deixou muito felizes e muito grato por isso. Nós que agradecemos. Até a próxima, então. Até a próxima. Obrigada. Daniel já saiu? A gente tinha combinado de conversar com o Daniel. Deve estar cansado, hoje teve colocante. Daniel já saiu. Já saiu. Você finaliza a gravação, Andréia? Sim. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.